Olá, estamos de volta. Boa tarde a você aí de casa. Boa tarde, Alessandra. Boa Boa tarde, tarde, Isa. tudo certo? Bom, gente, a Alessandra Simões está aqui hoje para falar com a gente sobre um tema extremamente atual que é uso das redes sociais e privacidade digital. Ainda é possível? Bom, eu vou deixar você aqui ocupar o nosso palco digital, e agora é com você. Obrigada, Isa. Boa tarde, galera. Como a Isa já apresentou, meu nome é Alessandra, sou especialista em segurança da informação, também sou professora universitária e estudante também desse tema aí tão polêmico. E hoje eu vou trazer um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo, por que a gente precisa realmente se preocupar com a segurança da informação, né? Um tema tão atual e que de uma hora para outra acabou trazendo aí preocupação. Bom, hoje a gente utiliza as redes sociais como se fosse um diário, né? Eu vou pular essa parte aqui que a gente já conversou. Antigamente as meninas faziam muito diário, né, Isa? A gente até fechava com cadeadinho para ninguém ver. E hoje a gente publica tudo nas redes sociais de forma aberta para que todos possam ver. Então, quem nós somos, aonde a gente frequenta, o que está acontecendo com a gente, quem são os nossos amigos, o que mais a gente gosta, quais são as nossas preferências, tudo que gira em torno da gente está ali nas nossas redes sociais de forma explícita, né? E essa comunicação ali através da rede, ela traz alguns riscos, tá? Para nós como pessoa. Então, tem a exposição desses dados, que acaba aí gerando uma certa monitoração, uma probabilidade de coleta desses dados. A gente corre risco, sim, de ser fraudado, e tem aí as questões dos cybercrimes. E muita gente pergunta, né, o que a gente pode fazer para tentar evitar, pelo menos, a questão dos cybercrimes e das fraudes. Bom, eu vou bater numa tecla aqui que eu acho que muita gente está cansado de saber, né, que é o uso de senha, habilitar a notificação de login, cadastrar um e-mail para fazer uma recuperação desses dados, usar uma conexão segura. Então, a questão do Wi-Fi público aí, a gente precisa tomar muito cuidado, porque por ali é possível, sim, entrar no celular, conectar e acabar roubando os teus dados. Aqueles links, né, promocionais que a gente recebe por e-mail, e vem vários, né, vem. Parece que a Alessandra caiu. Vamos aguardar um minutinho até ela voltar. Opa, já voltou. Voltei, desculpa, gente, acho que caiu a Tudo certo, conexão Alessandra? aqui. Agora sim, voltei. Tudo bem. Obrigada, viu? Tudo certo, beleza. Bom, gente, voltei, consegui voltar, vamos lá. Então, como eu estava falando, a questão dos links, que é muito importante, a gente não tá clicando em nada, desconfiar dessas promoções que chegam até a gente, mantenha o seu antivírus e os programas que você utiliza sempre atualizados, e desconfia das mensagens. E a gente sabe que as redes sociais agora, a gente acessa do celular, né? Então, o risco da gente ter um antivírus no celular, hoje em dia, quem que tem, né? A probabilidade é muito pequena. Então, a gente pede para, inclusive pelo WhatsApp, evitar clicar em links recebidos e desconfiar de qualquer coisa que possa aparecer aí, né? Mas a gente ainda tem algumas outras coisas para se preocupar, né? Não é só cybercrime, não é só essas probabilidades de fraude. Mas a gente precisa se preocupar também com coleta e monitoração, que é aí que entra a questão da nossa privacidade, né? Então, com o passar do tempo, diversos órgãos, governamentais ou não, perceberam que a gente coloca uma série de informações dentro da internet que pode chamar a atenção. E muitas pessoas falam para mim, Alessandra, por mais que eu tenha colocado os meus dados ali na rede social, a minha rede está bloqueada só para os meus amigos e não tem desconhecidos ali na minha rede. Porém, a gente sabe que a rede social não pertence a pessoas que têm interesse comercial também, né? Então, ela te oferece
essa plataforma de comunicação, de socialização, mas em troca tem alguma coisa ali rolando por trás. E aí é que a gente fala, poxa, eu não autorizei nada disso que aconteceu. Cara, se autorizou. Desculpa te avisar, mas você autorizou essa coleta, você autorizou até a transmissão dos seus dados para pessoas desconhecidas. Quando a gente baixa um app no nosso celular, ou a gente passa a frequentar uma rede social através de um perfil, a gente precisa fazer o aceite do termo de uso, né? Hoje, com a GDPR, que é uma lei europeia de proteção de dados, e ela é uma lei que espelha a nossa lei aqui brasileira, a LGPD, que também é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala muito sobre isso, né? Sobre você avisar o teu usuário sobre o que você está coletando, sobre o que você está fazendo com esses dados, mas de qualquer maneira, já foi, né? Quem está aí há muito tempo nas redes sociais sabe que esses dados já estão lá armazenados na empresa. Então, a gente vai reclamar de dados que estão agora, mas e o que já está lá? O que já foi feito com os nossos dados? Né? Então, a partir do momento que você criou o perfil, né, na rede social, fez a instalação, você automaticamente fez o aceite no termo de uso. Ou nas chamadas políticas de dado, política de serviço, cada plataforma tem aí uma nomenclatura para esses termos. E aí, vocês podem pensar, quem que leu esses termos de uso, essas políticas? Quase que ninguém lê o que tem ali dentro. E aí, o que eu posso falar para vocês eles falam sobre a transferência, eles falam sobre o uso de dados, eles falam exatamente sobre milhares de coisas que a gente não tem a mínima ideia. E a gente já autorizou a usar os nossos dados, já foi, né? Estamos usando, já foi. Esse tema, privacidade, monitoração, coleta de dados, ele não é um tema atual, tá? É um tema aí que já vem há muito tempo rolando a discussão. Nós tivemos pessoas que delataram, né, começando pelo Edward Snowden, começaram a delatar essa monitoração desenfreada, esse uso indevido dos nossos dados, e eu uso muito, né, usei muito esse documentário, Sujeito a Termos e Condições, né, a tradução aqui para o português, que foi criado em 2013. Esse documentário, vocês vão olhar exatamente quais são as possibilidades, né, e as consequências dessa monitoração, através de governos ou através de empresas, né, que também fazem, e o que isso pode trazer de consequência para a gente? Não querendo dar um spoiler, mas falando pelo menos um pouquinho do que aparece nesse documentário e deixando vocês um pouco mais curiosos a respeito, o que me chamou muito a atenção ali foi a questão de um rapaz que estava programando uma viagem de intercâmbio para os Estados Unidos. Se não me engano, ele era da Suécia ou da Irlanda, eu não lembro, porque eu já assisti esse documentário já tem bastante tempo. E o que aconteceu ali? Ele começou a trocar mensagens no Twitter com a pessoa que ia com ele, né? Porque estava chegando o dia da viagem e tal, o visto dele tinha sido concedido e ele todo empolgado, e aí ele mandou um Twitter: vamos chacoalhar a América, vamos arrasar com a América, alguma coisa assim. E a gente sabe que desde a época, né, dos atentados terroristas, os Estados Unidos fazem um monitoramento muito acirrado, tanto em rede social quanto em outros meios na internet, para prevenir esse tipo de coisa. Bom, o rapaz fez as malas, foi até lá, chegando lá, passou na Polícia Federal, barraram ele, tá? Então, provavelmente buscaram determinadas palavras-chave na rede social, acharam o arrasar ou qualquer outra palavra desse sentido que ele colocou na rede social e impediram ele de entrar. Isso eu estou resumindo, né? Porque a gente sabe que dentro da Polícia Federal de um aeroporto, ele ficou mais de 6 horas, teve que ficar, né, explicando o que aconteceu e o que não aconteceu. Então, essa é uma das possíveis consequências, né? E a gente sabe que culturalmente existe diferença de comunicação. Uma palavra, uma gíria diferente pode trazer problemas, tá? Tiveram diversos outros casos que foram muito interessantes e relatados por esse documentário. Então procurem, gente, tá na internet, tá no Netflix, é um documentário muito interessante
e foi a partir dele que eu comecei a estudar sobre privacidade, tá? E aí eu vou trazer o polêmico jogo online, né? Então, aqui eu tô trazendo essa questão do envelhecer, porque é mais recente, mas a gente teve aí outros joguinhos que estão embutidos na rede social e que também estão coletando os nossos dados sem a gente saber. Muitos estudiosos de privacidade e monitoração falam que é para mapear, né, os pontos que a gente tem no rosto, para fazer identificação e uma projeção, né, ao longo do tempo. Pode ser isso, a gente não tem como comprovar isso, mas pode ser simplesmente para coletar os nossos dados e compartilhar com outras empresas. Então, teve aí o de envelhecer, haviam algumas lacunas na política de privacidade, e essa política de privacidade foi ajustada para esse novo app que faz a mesma coisa, só que agora troca o sexo, né? Passa para o sexo oposto. Ele fala na política para atender a GDPR, né? Ele fala na política sobre coleta, finalidade, compartilhamento, exclusão, ele fala sobre tudo isso, atendendo a lei. Porém, ele deixa explícito que ele está compartilhando, que ele pode compartilhar os seus dados com terceiros, com pessoas do grupo, né, do grupo da empresa, ele pode usar as fotos, ele tem acesso a informações. Então, assim, o quanto você se preocupa com esses dados, né? E muita gente me questiona, mas, Alessandra, você tem rede social? Eu falo, eu tenho, com certeza eu tenho, não dá para ficar de fora de rede social hoje. A gente se comunica, a gente troca experiências, a gente sabe sobre eventos como a Campus Party pelas redes sociais. Então, hoje em dia, não tem mais como ficar de fora. O que a gente pode fazer? Gente, não tem jeito, tá? Vamos dar uma lida aí. É longo, esses termos são longos e tal, mas deem uma olhada antes para ver se tem alguma coisa ali que impacta você, que é algo que você não quer que seja feito com os seus dados. Pensem muito antes de postar alguma coisa. Não tem jeito, postou, tá na rede, foi para o universo, né? Os meus alunos costumam falar, professora, foi para o universo, já foi. Não adianta você apagar, porque questão de segundos pode ter sido compartilhado. Então, se é algo muito íntimo seu, que você não quer que outras pessoas saibam, ou que chegue na mão de terceiros, não poste, não tem jeito, né? Deem uma olhada, isso aqui eu vou frisar bastante, deem uma olhada nessas questões de privacidade que tem em todos os aplicativos e redes sociais. Vocês vão lá em configurações, eu não vou lembrar de cabeça, porque cada rede social, cada app tem a sua, mas todas elas têm aí questões de configuração de privacidade, e lá você consegue fazer alguns ajustes para minimizar essa coleta, tá? Restringe acesso a dados pessoais. Então, gente, evitem colocar telefone, coisas muito específicas de que se possa chegar até vocês, tá? Dados financeiros, como cartão de crédito, agência e conta, não preciso nem dizer, né? Que isso aí é o básico. Seja seletivo no uso. Gente, tem app de diversas coisas nas lojas aí para vocês pegarem. Então, olhem exatamente esse app que você está pegando. Verifiquem na loja online qual é a classificação dele, se realmente não é um vírus, porque mesmo nas lojas oficiais, existem apps que têm vírus, que estão ali só para coletar dados, tá? Então, façam aí uma seleção na hora de instalar alguma coisa, tá bom? E não confie na promessa de anonimato. Gente, não existe anonimato em rede social, e sobre a privacidade, não existe mais, né? Eu acho que isso já era mais do que sabido quando eu fiz a pergunta para colocar como título, né? Mas eu queria trazer para vocês a preocupação, despertar em vocês realmente como a gente pode, o que isso pode levar, como isso pode prejudicar a gente. Tem outros casos lá naquele documentário muito interessante, que fala exatamente sobre impactos de coleta de dado. Então, o número de informações coletadas a nosso respeito é muito grande. As pessoas que falam sobre marketing, né? Eu não sou especialista em marketing, mas a galera de marketing fala muito sobre você viver agora a partir disso numa redoma, porque você só vai receber produtos de acordo com a tua afinidade, então você não vai ter conhecimento de outras coisas. Então, o prejuízo é muito grande, muito, muito grande.
Gente, eu tentei acelerar um pouquinho aqui, porque o nosso tempo é curto. Eu estou deixando o meu e-mail pessoal para caso alguém queira conversar um pouquinho mais a respeito, eu estou à disposição. E aí, se tiverem perguntas também, estou à disposição para responder. Temos. A gente já tem uma pergunta aqui, que é da Laís Teles. Deixa eu só tirar a sua tela aqui, aí qualquer coisa... Aí, melhorou. Ela perguntou, e se na atualização desses apps de jogos, como os que mostram o sexo oposto, for feito por outra pessoa como uma foto minha, como que fica a questão do aceite dos termos de condição? Quando a gente pega... ontem, por exemplo, teve uma palestrante que chegou a mostrar, quando a gente coloca essas carinhas, até com um bichinho, assim, aí ela tinha mostrado que foi feito com o Trump. E se pegam a minha foto e se fazem isso e a minha foto vai para a rede, como é que fica essa questão? Então, infelizmente não tem jeito, porque a partir do momento que a gente coloca uma foto nessas plataformas, essas fotos são consideradas públicas. Por mais que você restrinja o acesso às pessoas que são suas amigas, né? Porém, eu não sou advogada, eu conheço um pouquinho. Alguns advogados informam que se você não autorizar o uso por outra pessoa, que é esse caso, você pode acionar juridicamente. Só que até aí. Mas até descobrir quem foi ter isso. Já foi. A foto já divulgou e já tá em tudo quanto é rede social, né? Muito engraçado, Isa, porque teve um outro caso que aconteceu comigo, de eu ter ido a um evento com os meus primos, a gente tirou uma foto, publicou no Facebook a foto e eu marquei eles dois que estavam comigo. Então a foto estava no meu perfil e mais de 2 pessoas. E aí as pessoas começaram a comentar, só que teve uma pessoa que ao invés de comentar, ela compartilhou. Então já não estava mais só visível para o meu grupo de amigos, né? Já tinha ido para o espaço a foto. Exato. As barreiras, aliás, não existem barreiras, né? Não existe, não tem mais nada. O Edson Andrade perguntando aqui, pessoas que ocupam cargos no alto escalão do governo dos Estados Unidos são proibidas de ter no celular o app chinês TikTok, pelo fato da CIA considerar o app altamente perigoso e fazer grande coleta de dados. Tá aí, sensacional o comentário. É isso, gente. Todos esses apps que são divertidos, eles fazem alguma espécie de coleta. O que a gente precisa ter em mente é que não existe nada de graça na internet. Alguma coisa aí por trás está acontecendo, né? Seja para mapear o teu perfil com gosto, para poder depois fazer propaganda com o que você mais gosta, seja para te fazer uma oferta mais direcionada, ou seja para te espionar mesmo, tá? Aqui o Thiago Vale perguntou, a prorrogação da LGPD toda hora é muito estranho, né? Será pressão das empresas? Olha, Tiago, é bem legal essa sua pergunta, porque até no meio jurídico muito se fala sobre isso. A gente sabe que tem um interesse por trás aí, muitas empresas não estão adequadas, principalmente aqui no Brasil. Lá na Europa, a adequação foi feita até que de forma rápida, porque a lei está em vigor desde 2018, né? Então já tiveram um tempo aí, desde de 2016, quando a lei foi criada, até a sua adequação em 2018, já tem muita coisa rolando, tem muita empresa sendo autuada. Aqui no Brasil, a gente sabe que a gente deixa tudo para a última hora, né? É o mal do brasileiro. E isso vai acabar impactando o nosso comércio com a União Europeia e com outros países que já estão avançados nesse assunto. Por exemplo, os Estados Unidos, né? A Califórnia acabou de implementar uma lei lá. Então, assim, tem interesse das empresas aqui em talvez diminuir? Tem, né, em atrasar aí a vigência, mas ao mesmo tempo, aquelas empresas que fazem comércio com a União Europeia e outros países que já estão adequados poderão ter problemas. Então, quanto antes a gente pudesse adequar e tá já com essa lei em vigor, em vigência, será melhor para nós. O Daniel fez uma outra pergunta aqui, Daniel Graciano Batista. As empresas têm analisado candidatos através de perfis de redes sociais. Você não acredita que essa seja uma forma de excluir pessoas ao invés de incluir? E disso não é uma forma de discriminação velada?
Por exemplo, a empresa pensa em contratar, eu vou botar aqui na roda, mas a empresa pensa em contratar o fulano que fez a entrevista, e aí ele tem uma posição, ele é a favor ele é de esquerda, por exemplo, e a pessoa que está fazendo contratação é de direita. Como é que fica isso? Essa pergunta, Daniel, é bem interessante, porque quando a internet surgiu aqui no Brasil e em outros países também, e a própria rede social ganhou aí deu voz, na verdade, né, para nós como cidadãos, todo mundo fala, é uma tribuna livre, a gente pode falar o que a gente quiser, mas ao mesmo tempo ela é uma plataforma de discriminação, não tem jeito, tá? Eu tenho colegas aqui no doutorado que estudam essa questão de discriminação, principalmente racial, né, e étnica, e é uma forma, sim, de discriminação, mas a gente não tem uma lei hoje que impeça você. Na verdade, a empresa não pode deixar descrito nos seus processos seletivos que ela faz uso desse tipo de plataforma, porque aí sim ela pode ser autuada. Porém, a gente sabe que faz e não está escrito em nenhum lugar e a gente não tem como provar. Se você tiver como provar que está sendo discriminado, você pode sim entrar com uma ação. Tanto que muitas empresas em processos seletivos, eles colocam aquele campo para você colocar suas redes sociais, certo? No próprio processo seletivo. Então, no próprio processo seletivo. E assim, eu não sei se entrou em vigor, mas lá nos Estados Unidos eles estavam querendo que você colocasse a rede social no seu perfil na hora de pedir um visto para entrar lá nos Estados Unidos. E estava muita questão envolvendo isso, se isso era legal ou não. Caramba. Oi, tá me ouvindo? Não sabia. Eu ouvi aqui, deu uma travadinha. É pesado, o negócio da monitoração e da vigilância, ele é muito pesado e pouquíssimas pessoas sabem disso. A maioria dos usuários de internet não tem a mínima noção desse tipo de coisa. Nossa, é bem interessante esse ponto, bem interessante trazer, né, essa elucidação aqui para o pessoal. O Edson fez um comentário aqui. Alessandra, não encontrei o filme Terms and Conditions May Apply na Netflix. Sabe de outra plataforma que tem esse filme? Deve ter saído, então, já da lista. Dá uma procurada no Google, porque eu acho que já tem no YouTube. O pessoal já jogou lá no YouTube, sim. Ah, tá, legal. Aqui, colocaram a pergunta dele aqui na tela. Alessandra, a gente já está encaminhando para o final. Se a gente pudesse, a gente ficaria mais algum tempo aqui conversando sobre esse tema. Agradeço você trazer essa explanação sobre o tema aqui para a gente. Queria deixar esse momento para você fazer suas considerações finais. Obrigada, Isa. Gente, brigadão pela audiência aí de vocês. A Campus é uma plataforma muito legal, esse ano numa modalidade diferente, né? Sobre o tema privacidade, fiquem de olho, pesquisem a respeito, porque tem muita coisa acontecendo que a gente nem sabe direito, por falta realmente de divulgação. E quem quiser bater um papo melhor sobre o tema, estou à disposição. Obrigada, viu, Alessandra? Obrigada pelo seu tempo, obrigada por estar aqui novamente com a gente. Obrigada a você aí de casa, e não saia daí que logo mais a gente está de volta. Tchau, tchau.